Olá, queridos alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu sou a professora Carolina Molina, seja bem-vindo à aula número 88. Vamos lá então, vamos começar a trabalhar? Não esqueça que no final dessa aula você vai lá no Classroom e responde duas questõezinhas que eu deixei para você, tá bom? Vamos começar então, que hoje a gente tem muita coisa para fazer. Os objetivos da nossa aula: nós vamos ler trechos de um romance compreensivamente, vamos localizar informações explícitas em um texto, vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, vamos inferir uma informação implícita em um texto e vamos identificar os elementos que constroem a narrativa. Vamos lá então? Nós vamos começar já lendo um trechinho de O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Acompanhe a leitura comigo. Acho que é hoje, ela disse. Agora, completou com a voz mais forte, tocando-lhe o braço porque ele é um homem distraído. Sim, distraído, quem sabe? Alguém provisório, talvez, alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada. E não é ainda exatamente nada. Vamos lá, a mulher que em todos os sentidos o sustentava já havia 4 anos, agora era sustentada por ele enquanto aguardavam o elevador à meia-noite. Ela está pálida, as contrações, a bolsa, ela disse, algo assim. Ele não pensava em nada. Em matéria de novidade, amanhã ele seria tão novo quanto o filho. Era preciso brincar, entretanto, é um papel que representamos. O pai angustiado, a mãe feliz, a criança chorando, o médico sorridente, o vulto desconhecido que surge do nada e nos dá parabéns. Há um cenário inteiro montado para o papel e nele deve-se demonstrar felicidade, orgulho também. Ele merecerá respeito. Há um dicionário inteiro de frases adequadas para o nascimento. Vamos lá então? Nosso primeiro quiz, vamos ver o que a gente aprendeu desse trechinho? Releia esse trecho inicial do romance O Filho Eterno, de Cristóvão Tesa. Alguém provisório, talvez. Alguém que aos 28 anos ainda não começou a viver. A rigor, exceto por um leque de ansiedades felizes, ele não tem nada e não é ainda exatamente nada. O narrador desse trecho, ele pode ser classificado como narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente ou ainda narrador autor. Fala para mim, eu dou um tempinho para você, você pensa e a gente já volta. Então, vamos lá? Vamos para a nossa resposta? A gente tem ali a letra C, você acertou se você colocou a letra C, narrador onisciente. Por quê? Porque o narrador onisciente conhece toda a história, os detalhes da trama e, além disso, ele tem conhecimento sobre seus personagens, desde os sentimentos, emoções e até os pensamentos deles, tá bom? Você conhece os tipos de narrador, lembra? Vamos relembrar? 3 tipos. Narrador pode ser narrador onisciente, que é esse que conhece toda a história, os detalhes da trama, tem conhecimento sobre os personagens, os sentimentos, as emoções e os pensamentos. A gente também pode ter um narrador observador, que é aquele que conta a história a partir do seu ponto de vista, sem necessariamente conhecer tudo o que vai ocorrer na narrativa, tá? E a gente também tem o narrador personagem. Ele conta a sua própria história.
Além de contar sobre o seu ponto de vista, ele participa da história como personagem e pode ser um personagem principal ou às vezes secundário, tá? São os 3 tipos de narrador que a gente pode ter. Vamos continuar a leitura? Olha lá mais um trechinho. Ali era enfim a sensação de um tempo parado, suspenso. Naquele silêncio iluminado em que pequenos ruídos distantes, seria agora um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente, ele tem certeza. Fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. Lembrou de algum dos versos de O Filho da Primavera. A professora amiga vai publicá-los na revista de letras. Sim, os versos são bonitos. Ele sonhou. Súbito o médico, por quem nunca sentiu simpatia e, portanto, nada espera dele, abre as portas basculantes, como sempre, sem sorrir. Nenhuma novidade na ausência de sorriso. Tudo bem? Ele pergunta por perguntar. A cabeça já está no mês seguinte, 7 meses depois, 1 ano e 3 meses, 5 anos à frente, o filho crescendo, a cara dele é um menino. Também nenhuma surpresa. Eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera. Ele teria dito se falasse. A mãe está muito bem e desapareceu por onde veio. Na atividade 1, tem um trechinho aqui para você. Releia os trechos. Seria agora um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai excelente, ele tem certeza, fará de seu filho a arena de sua visão de mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. É um menino. Também nenhuma surpresa. Eu tinha certeza de que seria mesmo o filho da primavera. Ele teria dito se falasse. Tenho aqui 2 perguntinhas para você. A primeira: apesar de ser jovem ainda e de ser o primeiro filho, quais sentimentos ele tinha em relação à paternidade? E a segunda pergunta que eu tenho para você: cosmogonia, qualquer modelo sobre a origem da existência. Qual o efeito de sentido para o trecho grifado? Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. Qual o efeito de sentido disso, sabendo que cosmogonia é qualquer modelo sobre a origem da existência? Tá bom? 2 perguntinhas, eu dou um tempinho para você, você pensa bem aí, responde para mim e a gente já volta, tá bom?
Tudo certinho então? Você respondeu para mim? Vamos lá, vamos ver o que deu ali na tua resposta. Apesar de ser jovem ainda e de ser o primeiro filho, quais sentimentos ele tinha em relação à paternidade? Então, letra A, ele estava cheio de expectativas e sonhos em relação ao nascimento do seu primeiro filho. E a segunda pergunta, cosmogonia, que é qualquer modelo sobre a origem da existência. Qual o efeito de sentido para o trecho grifado? Bom, ao passar sua visão de mundo para o filho, ao ser um bom pai, o filho já teria pronto um modelo para seguir, né? É tipo assim, meu filho vai ser o meu modelo, eu já sei exatamente o que vai ser ali, como é que ele vai seguir. Vamos continuar a leitura? Mais um trechinho do romance. Tudo bem? Tudo bem, ela diz. Um pouco dolorida ainda. O médico veio aqui? Não. Telefonou para as famílias? E ela sorriu pela primeira vez. As famílias. Família é um horror, mas um horror necessário. Ou inevitável, o que dá no mesmo. Agora terei a minha, ele pensa. Chega de briga. Só árabes e judeus conseguem viver em guerra a vida inteira. E ele ri da piada que imagina, quase contando à mulher, mas desiste. Vou ligar agora. Que horas são? Como se ela pudesse saber. A manhã mais brutal da vida dele começou com o sono que se interrompe. Chegavam os parentes, ele está feliz, é visível, uma alegria meio dopada pela madrugada insone, mas as doses de uísque, a intensidade do acontecimento, a sucessão de pequenas estranhezas naquele espaço oficial que não é o seu. Mais uma vez ele não está em casa e há agora um alinhamento em tudo, como se fosse ele mesmo e não a mulher que tivesse o filho de suas entranhas. A sensação boa, mas irremediável ao mesmo tempo, vai se transformando numa aflição invisível que parece respirar com ele. Afinal, ele é só um homem desempregado e agora tem um filho. Ponto final. Não é mais apenas uma ideia e nem mais o mero desejo de agradar que o seu poema representa. O ridículo filho da primavera. É uma ausência de tudo. Mas os parentes estão alegres, todos falam ao mesmo tempo. Como ele é? Não sei, parece um joelho. Ele repete o que todos dizem sobre recém-nascidos para fazer graça e funciona. O bebê é parrudo, grande, forte, ele inventa. É o que querem ouvir. Sim, está tudo bem. É preciso que todos vejam, mas parece que há horários. Daqui a pouco ele vem, aquele pacotinho. Ele já tem nome? Sim, Felipe. Súbito, a porta se abre e entram os dois médicos, o pediatra e o obstetra. E um deles tem um pacote na mão. Estão surpreendentemente sérios, absurdamente sérios, pesados, para um momento tão feliz. Parecem militares. Há umas 10 pessoas no quarto e a mãe está acordada. É uma entrada abrupta, até violenta. Passos rápidos, decididos, cada um se dirige a um lado da cama, como espaldar alto. A mãe vê o filho ser depositado diante dela ao modo de uma oferenda. Mas ninguém sorri. Eles chegam como sacerdotes. Há um início de preleção quase religiosa que ele, entontecido, não consegue ainda sintonizar, senão em fragmentos da voz do pediatra. Algumas características, sinais importantes, vamos descrever. Observem os olhos que têm a prega nos cantos e a pálpebra oblíqua, o dedo mindinho das mãos arqueado para dentro, achatamento da parte posterior do crânio, a hipotonia muscular, a baixa implantação da orelha e o pai lembra imediatamente da dissertação de mestrado de um amigo da área de genética. 2 meses antes fez a revisão do texto e ainda estavam nítidas na memória as características da trissomia do cromossomo 21, chamada de síndrome de Down, ou mais popularmente ainda nos anos 1980, mongolismo, objeto do trabalho. Era como se já tivesse acontecido, largou as mãos da mulher e saiu abrupto do quarto, numa euforia estúpida e intensa que lhe varreu a alma. Era preciso sorver a verdade, esse fato científico profundamente. Sim, as crianças com síndrome de Down morrem cedo. Atividade 2. Releia o trecho.
A manhã mais brutal da vida dele começou com o sono que se interrompe. Chegavam os parentes. Por que ele afirma que aquela foi a manhã mais brutal da sua vida? Letra A, porque os parentes chegaram. Letra B, porque os médicos trazem uma informação. Letra C, porque a família é um horror. Ou letra D, porque o bebê parece um joelho. Você pensa direitinho diante daquilo que a gente já leu. Essa também está bem fácil, você responde para mim e a gente já volta. Daí, conseguiu responder para mim? Vamos ver lá? Então, por que ele disse que aquela manhã foi a manhã mais brutal da vida dele? Né? Porque os médicos trazem uma informação, né? Essa informação que para ele foi muito forte naquele momento. Mas eu quero que você me diga, qual foi essa informação que deixou o personagem principal tão devastado? Por que ele ficou assim, tão devastado? Conta pra mim, eu dou mais um tempinho pra você e você responde essa, tá bom?
Que informação foi essa? Você descobriu? Descobriu, colocou ali para mim, respondeu? Vamos lá? Bom, a notícia de que seu primeiro filho, Felipe, né, nascera com síndrome de Down. Então, antes a gente já viu que ele tinha tantos sonhos, tantas vontades e estava pensando, já tinha a vida do filho toda planejada, né, ali que a gente viu. E daí os médicos trazem essa informação, isso deixou-o devastado. E a gente vai entender um pouquinho mais. Cristóvão Tesa e o Filho Eterno, esse livro que a gente está lendo, né, esse romance que a gente está lendo, esses trechos. Vamos tentar entender. Então, a relação entre a literatura e a biografia ganha uma dimensão em O Filho Eterno, tá? Esse é um romance que trata dos sentimentos de um pai diante do nascimento do filho portador da síndrome de Down. Sabe-se que Tesa, né, o autor, ele tem de fato um filho portador da síndrome e que são os fatos da sua vida que estão relatados na narrativa. No entanto, o que é muito interessante é que a escrita precisa e compacta transforma o dado bruto da vida real em literatura, ainda que o veio autobiográfico esteja presente no livro. Então não é uma história toda cheia de melindres, não. É uma história que ele conta ali com sentimento, mas sem aquele senso comum de pena, de dó. Não, ele conta exatamente os sentimentos ali, colocando, como você já viu, um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente. A gente vai ver mais alguns aspectos bem interessantes desse romance. Vamos ler mais um trechinho, então? Olha lá. Ainda não é exatamente um filho. O pai não sabe disso, mas o que ele quer é que aquela criança trissômica conquiste o papel de filho. Durante muitos anos, já escritor conhecido, relutará em falar do filho. Já não é mais, ele sabe, uma fuga, o adolescente cabeceando para negar a realidade pura e simples. É a brutalidade da timidez que exige explicações, que inexoráveis se desdobram até o fundo de um fracasso. Melhor poupar os outros. É sempre bom manter viva a intimidade. Na atividade 4, releia aqui. Ainda não é exatamente um filho. O pai não sabe disso, mas o que ele quer é que aquela criança trissômica conquiste o papel de filho. Durante muitos anos, já escritor conhecido relutará em falar do filho. Como o tempo é retratado na narrativa? Olha aqui na letra A. É um tempo cronológico? O tempo é real? É um tempo da natureza dividido em dias, semanas, estações do ano? É assim que ele conta o tempo na narrativa? Ou o tempo é um tempo psicológico, é um tempo individual? Existe uma influência de emoções, situações, sentimentos que determinam essa passagem do tempo? É um tempo interno. Só por esse trecho aqui a gente já tem uma ideia. Fala para mim, como que ele usou o tempo da narrativa ali? De qual dos tempos ele usou? Vamos lá? Você conta para mim e a gente já volta.
que você respondeu para mim? Vamos ver? Olha lá. O tempo é psicológico, né? O tempo individual, né? Repare que ele fala ali, ele não é exatamente um filho, né? Durante muitos anos, ele fala de passado, de presente, é tudo misturado ali, é um tempo interno, tá bom? Mais um trechinho da leitura. Escrever. Fingir que não está acontecendo nada e escrever. Refugiado nesse silêncio, ele voltava à literatura, à maneira de antigamente. Uma roda de amigos, o retorno à tribo, e ele lê em voz alta o capítulo 4 do Ensaio da Paixão, que continua a escrever para esquecer o resto. Ler em voz alta, um ritual que jamais repetiu na vida. Naquele momento, ouvir a própria voz e rir de seus próprios achados com a plateia exata é um bálsamo. E ele escreve de outras coisas, não de seu filho ou de sua vida. Em nenhum momento, ao longo de mais de 20 anos, a síndrome de Down entrará em seu texto. Esse é um problema seu, ele repete, não dos outros, e você terá que resolvê-lo sozinho. Durante um tempo, nutriu-se da ilusão da normalidade. Ele ainda alimenta essa miragem, agora como disfarce. O seu filho, assim na multidão, não é tão diferente, não chama atenção, parece normal. É preciso romper a casca do medo, entretanto. Só descobriu a dependência que sentia pelo filho no dia em que Felipe desapareceu pela primeira vez. Talvez ele refletirá logo depois, ainda em pânico, dando corda à sua rara vocação dramática, que agora lhe toma por inteiro. A pior sensação imaginável na vida, quase a mesma sensação terrível do momento em que o filho se revelou ao mundo, da qual ele jamais se recuperará completamente, repete-se agora ao espelho com intensidade semelhante, mas não se trata mais do acaso. Mas enquanto ele circulava atrás do filho e a mulher percorria o prédio em busca de notícias eventuais, quem sabe o menino está por aqui mesmo, na casa de alguém? Um telefonema milagroso de uma vizinha dá um desfecho ao caso. 2 soldados da PM encontraram Felipe no pátio da universidade. O pai havia passado 2 vezes por aquela quadra ao largo, mas por algum bloqueio estúpido não se lembrou de entrar no pátio interno para conferir, talvez temendo, ele exagera, que algum conhecido, quem sabe um aluno, o reconhecesse e ele tivesse de contar sua vida. Atividade 5, vamos lá? Vamos pensar mais um pouquinho? O pai sente vergonha do filho, por isso se fecha e passa a escrever. Nunca sobre o filho, por 20 anos não escreve sobre a síndrome de Down. Felipe já tem 8 anos quando pela primeira vez o pai se dá conta do quanto é dependente do filho. O que acontece para que ele perceba que precisa do filho? O que acontece? Conta para mim aí o que aconteceu que fez o pai sentir essa falta, essa dependência. Eu dou um tempinho para você.
aconteceu para que ele percebesse que precisava desse filho? O filho desaparece. Então, ao sentir falta do filho, ao se perceber sem ele, com a possibilidade de perdê-lo, o pai se desespera e modifica seu olhar sobre a situação. Continuando a leitura, passaram-se anos, parece que o pai havia entrado em um outro limbo do tempo, em que o tempo passando está sempre no mesmo lugar, mas há uma razão, o seu filho não envelhece. E além da cabeça, que é sempre a mesma pelos meandros insondáveis da genética, ele crescerá pouco, vítima de um nanismo discreto. Peter Pan viverá cada dia exatamente como o anterior e como o próximo. Incapaz de entrar no mundo da abstração do tempo, a ideia de passado e de futuro jamais se ramifica em sua cabeça alegre. Ele vive toda manhã sem saber o sonho do eterno retorno. Os 7 dias da semana são uma incompreensível tábua de logaritmos, uma confusão de referências de uma complexidade inacessível. Domingos e quartas-feiras, sábados e terças e sextas e todos os dias do mundo, e o mundo recomeça. Levante hipóteses. Por que o nome do romance é O Filho Eterno? Com base nisso que a gente leu. Eu dou um tempinho para você. O título do livro, O Filho Eterno, por esse trecho a gente já consegue imaginar, né? Entre as possibilidades pode ser o fato de o filho não envelhecer, já que a pessoa com a síndrome de Down mantém-se em uma idade. Como fica claro pela metáfora do Peter Pan, a criança que nunca cresce, né? Aquela criança, vocês conhecem da história. Aqui a gente tem uma intertextualidade, por isso a importância de a leitura de muitos textos para a gente entender isso, né? Sobre a leitura, O Filho Eterno é uma narrativa seca, de desencantamento, em terceira pessoa, onde os personagens não têm nome, nenhum personagem vai ter nome, com exceção do filho, Felipe,
e são chamados de ele, o pai, a mulher, a mãe, a filha, a irmã. Mesmo Felipe frequentemente aparece como o filho em contraposição ao pai. Não encontramos o lugar comum, o apelo ao sentimento de pena e empatia. Isso é uma das qualidades de uma história que prende o leitor por não fornecer respostas e soluções óbvias. Pelo contrário, a surpresa é uma constante durante a leitura. Vamos falar um pouquinho desse gênero textual romance? Então é uma narrativa mais ou menos longa, por isso que eu não te contei o final da história, você vai ter que ler, né? Com várias histórias paralelas, com vários núcleos narrativos independentes, são atualizados simultaneamente. As principais características: narrativa complexa e longa, formas ou tipos mais variados, vários personagens, cenário e espaço também variado, o tempo é longo, né? Nesse caso aí vai contar 20 e poucos anos da vida do menino, né? Do pai ali. O enredo são vários fatos. O narrador, o foco narrativo pode ser primeira pessoa ou terceira pessoa, como a gente já falou do narrador. Importante, os romances nem sempre são histórias de amor. Quando a gente fala em romance, normalmente o aluno pensa, vai ler uma historinha de amor. Não, os romances não são histórias de amor, nem sempre, tá? Quanto ao tipo, o romance pode ser urbano, regionalista, indianista, histórico, psicológico, gótico, policial, de aventura, fantástico, tá? O romance, ele também pode ser dividido pela época. Romance romântico, nós estudamos já, os romances realistas, também vimos alguns, naturalistas, os lá do Aloysio Azevedo, o romance modernista, vocês vão ver daqui para frente, alguns deles também, tá? Então, o romance é a narrativa que pretende dar uma visão de mundo mediante o conflito dos personagens. O conflito comumente é tomado no ponto mais distante, diferentemente do conto, né? O conto já começa no conflito. O romance ele exige um enredo complexo, um tratamento cuidadoso do tempo e uma elaborada construção das personagens, tá bom? Vamos para o resumo da nossa aula de hoje? Nós lemos um trecho de um romance compreensivamente, localizamos informações explícitas em um texto, inferimos o sentido de uma palavra, expressão, inferimos informações implícitas no texto, identificamos elementos que constroem a narrativa. E você, gostou da aula de hoje? Vai lá no Classroom, faz as 2 atividadezinhas que eu deixei para você. Não esquece de procurar o livro Filho Eterno de Cristóvão Teza e ler também. Procure e leia porque vale a pena, tá bom? Ele é um escritor curitibano, vale a pena também por esse aspecto, né? Ele mora aqui ou morava aqui em Curitiba e isso é muito importante também. Uma outra coisa muito especial: se você não tem acesso ao Classroom, faz a atividade no teu caderno e leva na escola e também garante a tua presença, tá bom? Um beijo para você e até a próxima aula.